Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor para vocês. Hoje eu estou aqui com o Bispo Davi, nosso presidente, e hoje nós vamos falar a respeito do tema Igreja Sem Paredes. Bispo, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Você já pode começar pedindo para o pessoal se inscrever nesse canal aqui. Fala aí com o pessoal. Olá, Kézia, que bom estarmos juntos mais uma vez, com você que está aí sintonizado e linkado aí no nosso canal. E fica o nosso convite, participa do nosso canal, compartilhe, né, com seus amigos, com seus colegas, com seus irmãos, porque o segredo, um dos segredos do crescimento é a propaganda. Né? Quando a gente fala de organização, a propaganda é fundamental. Então nos ajude aí se inscrevendo e compartilhando isso com seus amigos e com seus irmãos. Agora que o Bispo pediu, né, gente? A gente não pode recusar esse convite aí. Bispo, vamos falar a respeito da Igreja Sem Paredes. Está aqui, ó, a blusa, Isso. Muito linda. Me fala um pouquinho a respeito do que é ser uma igreja sem paredes. Ô, Kézia, a gente, quando olha a história da igreja, a primeira vez que a palavra igreja é mencionada é pelos lábios do próprio Cristo. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus disse que eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus ali está falando de igreja, ele não está pensando numa organização, ele está pensando num organismo. Sim. Ele está pensando numa igreja que é na vida, a exemplo dele mesmo. Porque quando Jesus aparece no cenário da história, a religião estabelecida na época era uma religião que se fechou nos seus dogmas, nos seus preceitos, nos seus estatutos, nas suas regras. Regras essas que mais excluíam do que incluíam, que mais expulsavam do que acolhiam. Então Jesus aparece com uma nova proposta, uma proposta de uma religião voltada para o homem, uma religião que trouxesse Deus ao homem e que levasse o homem a Deus. Uma aproximação. De fato, um religare, como diz o próprio termo original da palavra latina, o religare, entre um homem e Deus, entre Deus e um homem. Quando Jesus fala de igreja, é desse conceito que Jesus está pensando, de uma igreja que está além de dogmas, além de regras, além de preceitos, de uma igreja que tem uma única finalidade: levar o evangelho ao homem todo e a todo homem. Sim. Então, pegando esse conceito a respeito de Cristo, de igreja, e aplicando a MEB, qual que é a visão da Igreja Sem Paredes na missão evangélica do Brasil? Então, com o passar do tempo, a igreja teve que se organizar. Então, a gente vai ver a primeira menção de organização da igreja em Atos 6, com a instituição dos diáconos. Em Atos 13, teve uma reunião em Antioquia, quando Saulo e Barnabé, ainda Saulo e Barnabé, foram enviados. Atos 15, me parece, se não me falha a memória, teve o primeiro concílio em Jerusalém. Então a igreja começou a se organizar. Hoje, não há como pensar numa igreja que também não é uma organização. Claro. A igreja, ela também é uma organização. Ela tem estatutos, ela tem regimentos internos, ela tem prédio, ela paga a luz, ela paga a água, ela declara imposto, ela compra material, ela constrói. Então, a igreja tem que ser uma organização. Então, qual é o projeto Igreja Sem Paredes? O projeto Igreja Sem Paredes é tornar essa organização funcional. É fazer com que essa organização esteja a serviço do organismo que é a igreja verdadeira. O que a gente tem percebido, e se a gente não tomar cuidado, a gente vai cair nesse mesmo erro, é de fazer com que a igreja seja uma organização impeditiva ao funcionamento do organismo. A igreja tem tantas regras, tantas normas, que impedem as pessoas de serem igreja. Nós temos que inverter esse papel. E acaba fazendo aquilo, excluindo mais do que acolhendo. Mais do que acolhendo. Então nós temos que inverter esse papel. O projeto de Igreja Sem Paredes é pegar toda a nossa estrutura e colocá-la a serviço das pessoas, para a glória de Deus, a serviço das pessoas. A organização para o organismo. A organização para o organismo, perfeitamente. Então eu tenho
Ministério de Louvor, Ministério de Dança, Ministério de Mulheres, Ministério de Homens, Ministério de Jovens. Eu tenho bateria, eu tenho projetor, eu tenho toda essa estrutura aqui para ficar para ela mesma, para ficar voltada para dentro de si? Não. Eu preciso pegar toda essa estrutura e colocá-la a serviço das pessoas. A gente aqui tem um prédio, por exemplo, com um monte de salas, com ar-condicionado, com cadeiras. Para que ficar com isso tudo vazio a semana toda? E os bairros, eles têm necessidades específicas que a gente pode atuar nessas questões, justamente. Nessas questões. Nós temos estrutura para isso, nós temos pessoal para isso, nós temos mão de obra, com médicos, pessoas enfermeiros, capacitadas a fazer. Fisioterapeutas, professores de informática, professores para darem reforço escolar, para fazer um curso preparatório. A gente tem uma gama de serviços que a gente pode prestar às pessoas, porque eu creio nesse evangelho. Sim. Eu creio no evangelho que na relação com Deus é de adoração, mas na relação com o próximo é de serviço. O evangelho que tem só adoração e não tem serviço é o evangelho manco. O evangelho que só tem serviço, mas não tem adoração, manco é. Então, o evangelho integral é o evangelho que é voltado para Deus em adoração e voltado para o outro em serviço. Esse é o verdadeiro ministério, né? Ministério da igreja, o serviço da igreja. Entendi. Então, como que o senhor colocaria o que não é ser uma igreja sem paredes? Assim, quais atitudes que não competem a uma igreja sem paredes? Uma igreja que tem atitudes que não é de uma igreja sem paredes é justamente essa igreja cujas paredes são limitadoras dela. Ou seja, ela só é no culto, ela só é na celebração, ela só se torna igreja quando alguém pega o microfone, assume o púlpito e diz: vamos ficar de pé para começar o culto. Ali se torna uma igreja. E a igreja está muito além disso. O que a igreja é aqui, no culto, tem que ser reflexo do que ela já foi lá fora. Sim. A gente está com dificuldade até de cultuar. A igreja dos nossos dias está com dificuldade até de cultuar. O nosso povo hoje está um povo exigente. Querem um louvor com excelência, querem um ar-condicionado gelado, querem um pastor que pregue e deixe eles extasiados. Sabe por que isso? Porque a gente está tornando o culto o único lugar em que somos igreja. E o culto não é o único lugar que somos igreja. O culto é um lugar de recebermos poder, graça, autoridade, exercermos a comunhão com o corpo de Cristo, sermos discipulados, sermos ensinados, prestar conta da nossa vida. A igreja serve para isso, para a gente prestar conta da nossa vida, mas isso tudo, para qual objetivo? Para a gente ser do lado de fora. Então, se a gente perder o papel do lado de fora, a gente perde completamente o nosso propósito. E a perca de propósito, ela vai gerar doença, falência múltipla e, consequentemente, a morte. Até porque a igreja sem paredes a gente pode ser em qualquer lugar, né? Mesmo com os nossos vizinhos, que muitas das vezes a gente não conversa, a gente não pergunta como eles estão. E às vezes não é nem na questão de propriamente pregar o evangelho e ficar falando de Deus o tempo todo, mas de se colocar à disposição da pessoa, né? Então, acho que entra nesse conceito de igreja sem paredes. Há uma distorção, assim, muito grande no conceito de crente, né? Há um estereótipo já, né? Formado, então as pessoas vêm para a igreja ou se convertem e ficam chatas. Ficam chatas, ficam inacessíveis. Tá direto aí. Ficam inacessíveis, ficam esquisitas. Ficam esquisitas. E como é que eu posso ganhar alguém se eu não sou acessível? Tem um texto lá do Evangelho, não me engano agora o capítulo e o versículo, mas é o texto que fala de Jesus quando chama os discípulos, quando convoca os discípulos. Aí o texto diz assim: e Jesus, chamando-os para si, os enviou. Parece que aquilo está solto no texto, mas não está. Jesus primeiro chama os discípulos para si, para que depois os pudesse enviar.
Essa é a proposta do Evangelho. É que a gente primeiro traga as pessoas, Ganhar a confiança delas. ganha a confiança das pessoas. É a empatia. Né? Pedro e João, no tempo chamado, que a porta chamava Formosa, olhou para o paralítico e disse a eles: olhe para nós, ouro e prata não temos, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Só que primeiro eles disseram: olhe para nós. Então, a gente tem que estar acessível para que a gente possa conseguir ganhar as pessoas. Sem querer enfiar a Bíblia já goela abaixo de ninguém. Conversar. Né? A Bíblia, a melhor Bíblia de ser lida é a nossa própria vida. Se a gente for a Bíblia, as pessoas vão seguir a Cristo. Tornar atraente a palavra, né? O Evangelho. Nosso testemunho de vida. E esclarecendo que tornar atraente o Evangelho, infelizmente muitos pensam isso, não é pegar estratégias do mundo. Estratégias mundanas. Não foi isso que eu quis dizer. Isso aí, não. Tornar atraente o Evangelho não é abrir mão dos princípios do Evangelho, dos valores do Evangelho. Porque o Evangelho não precisa de nada, né? É só ele por si só sendo vivido da forma É o poder correta. de Deus. Exatamente. É o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então, tem uma mensagem, uma palavra, além de todas essas que o Senhor já disse, reforçando que esse é o nosso projeto, né? Para a MEB, aí para os próximos anos, para nos transformarmos realmente numa igreja sem paredes. Então, o Senhor deu... Eu quero convocar, né, convidar toda a missão evangélica do Brasil para que nós sejamos essa igreja que está na rua, essa igreja que faz cruzadas evangelísticas, que faz cultos ao ar livre, que mesmo com um violãozinho, um triângulo e um bumbo, essa igreja que vai para os hospitais, essa igreja que vai para os presídios, essa igreja que abre a sua estrutura para o bairro. O bairro precisa ver a igreja não como um algoz, não como uma inimiga, mas o bairro precisa ver a igreja como alguém que faz parte dele. As portas da igreja abertas para as pessoas usarem a igreja. E não só usarmos os profissionais da igreja, não. Mas os de fora. Os de fora. A gente tem vizinhos que são pedreiros, vizinhos que são eletricistas, vizinhos que são professores. Por que eles não podem vir aqui e dar aula na igreja? Por que eles não podem usar a igreja para isso? Então, abrirmos a igreja para que a igreja possa realmente ser uma igreja relevante, enfatizando isso, sem perder os nossos princípios, sem perder os nossos valores, mas usarmos toda a nossa estrutura para irmos às ruas e pregar o Evangelho. Eu acho que a igreja precisa voltar a ter a pregação do Evangelho genuíno como seu carro-chefe. Congressos, seminários, palestras, encontros, tudo isso é bom para a edificação interna, mas o papel principal da igreja é a pregação do Evangelho. O senhor falou de ir às praças, às ruas, fazer cruzadas. Isso é algo que a igreja já fazia antigamente, a igreja em si, parou. né? E parou. Então, é voltar às... Voltar. E sem se preocupar muito com grandes estruturas. Sim. Ah, eu quero fazer uma cruzada evangelística, mas eu preciso de um palco, eu preciso de iluminação, eu preciso de som. Não, gente. O que o Senhor precisa é de gente. Gente disponível para pregar o Evangelho, para fazer a obra. Vai com violão, vai com pandeiro. Reúne lá os jovens da tua igreja, prega nas praças, nas ruas, anuncia o Evangelho. Vamos para os MCCs, nas casas das pessoas, missão de casa em casa, e vamos proclamar a palavra, não é? Porque essa é a visão, esse é o propósito de Deus para a sua igreja. Amém. Que possamos ser essas pessoas que o bispo aqui colocou, pessoas dispostas a levar o Evangelho, a viver o Evangelho de uma maneira verdadeira, sincera e sem abrir mão dos princípios cristãos, e que nós possamos ficar com essa mensagem, que vocês fiquem com Deus e vamos aderir esse projeto, essa Amém. ideia, esse igreja sem paredes, que possamos ser reconhecidos por abrirmos as nossas portas para aqueles que estão lá fora e que possamos sair das nossas portas, Isso. das nossas paredes. Não só abrir, mas sairmos também. Saímos também. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Obrigada e continuem assistindo o nosso canal.